Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 5.1, exercício número 13. Vamos ao enunciado. A velocidade de um corredor aumenta regularmente durante os 3 primeiros segundos de uma corrida. Sua velocidade em intervalos de meio segundo é dada em uma tabela. Encontre as estimativas superior e inferior para a distância que ele percorreu durante esses 3 segundos. Temos aí a tabela com o tempo em segundo, velocidade em metro por segundo, o tempo variando de meio em meio segundo, de 0 até 3 segundos. O objetivo do exercício é fazer estimativa para o cálculo da distância, fazer uma estimativa que seja superior e uma estimativa inferior. Então, com a condição aí da definição de distância vai ser igual. Como temos aqui os pontos, ou seja, os valores da função velocidade para cada tempo específico, a gente vai calcular a distância utilizando a soma de Riemann, que nos dá que vai ser o limite para n tendendo a infinito de um somatório, a soma de Riemann, de i variando de 1 até n, da função, que nesse caso é a função velocidade, tá? De um tempo i menos 1 vezes aí um delta t, tá? Ou podemos calcular a distância como sendo o limite de n tendendo ao infinito do somatório de i variando de 1 até n, da velocidade em função do tempo ti vezes aí um delta t. O que diferencia uma equação da outra é que esse lado aqui da equação, tá? Ou seja, com a condição de t i menos 1, a gente tem que essa é a estimativa, tá? Inferior, utilizando os valores inferior aí da função velocidade. E esse lado aqui da equação é a estimativa, tá? Superior, tá? Para o cálculo aí da distância. Então, a gente tem aí a condição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos nos dão a condição, portanto, de n igual a 6, que são 6 subintervalos, tá? Essa é a condição aqui de n que a gente vai utilizar para fazer a soma de Riemann e calcular a distância. E temos aí definindo, né, nesse n igual a 6, que são 6 subintervalos, a gente tem que são 6 subintervalos em um delta t, tá? Que ele nos dá aí, ó, de meio segundo, que podemos perceber com os valores dados na tabela. Então, é um delta t de 0,5 segundos. Então, vamos fazer aí estimativa inferior, primeiramente. Então, a gente vai ter que a distância d vai ficar igual, né? O somatório de i variando de 1 até 6, tá? A gente tem definido agora qual é a quantidade aí de subintervalos. Aí vamos ter da velocidade aí de ti menos 1 vezes a variação aí delta t, tá? Então, a gente pode colocar para facilitar os termos aqui da velocidade, né? Ó, aqui seria V0, aqui seria V1, aqui seria V2, aqui seria V3,
aqui seria V4, aqui seria V5, aqui seria V6, tá? Aqui é aonde começa, tá? O VI, é o primeiro, tá? V1, porque é variando de 1 até N. E temos que esse termo aqui é o VI menos 1, tá? Um antes do inicial. Então, a gente tem aí que a estimativa inferior, a gente começa utilizando esses valores aqui, ou seja, começa desse primeiro ponto. E a estimativa superior, a gente começa do segundo ponto, tá? Essa é a diferença aí entre a estimativa inferior e a superior. Então, reescrevendo aqui essa equação, a gente vai ter que a distância é igual. O ΔT é constante para todas as velocidades, então coloco ele em evidência. Aí vai ficar aqui TI menos 1, ou seja, vai ficar velocidade do tempo T0. Aí a gente tem mais a velocidade do tempo T1, mais a velocidade do tempo T2, aí mais a velocidade do tempo T3, mais a velocidade do tempo T4, mais a velocidade do tempo T5, tá? Isso daí fecha, tá? Que é variando até os 6, então é TI menos 1, 6 menos 1 para ali no 5. Ou seja, ΔT, D vai ser igual a ΔT, que multiplica. Quem é o V de T0? Seria o V de 0. Quem é o V de T1? Seria o V de meio. O V de T2 seria aí o V de 1. O V de T3 seria o V de 1,5, mais o V de T4, ou seja, o V de 2, mais o V de T5, o V de 2,5. Substituindo pelos valores, a gente tem o ΔT, que é 0,5 aí segundos, tá? Aí aqui todas as velocidades estão em metro por segundo, eu coloco a unidade lá no final. Então, V de 0, a gente tem que é 0, mais V de meio, 1,9, aí mais o V de 1, que é 3,3, aí mais o V de 1,5, que é 4,5, mais o V de 2, que é 5,5, mais o V de 2,5, que é 5,9, todos os termos aí na unidade de metro por segundo. Aí a gente tem segundo, corta com segundo. Então, podemos calcular aí como sendo 1,9 mais 3,3 mais 4,5 mais 5,5 mais 5,9 vezes 0,5. A gente tem aí o valor de D como 10,55 metros, tá? Essa é a estimativa da distância percorrida aí, tá? Pelo corredor, se a gente fizer a estimativa inferior. Aí agora, se fizermos a estimativa superior, tá? A gente teria que D vai ser igual ao somatório de variando de 1 até 6 de V, agora é V de TI, tá? Vezes o ΔT. Ou seja, vamos ter aí que a distância D, escrevendo essa equação, ΔT é constante para todas as velocidades, fica em evidência. O somatório vai ficar a velocidade começando em TI, ou seja, começando em 1, a gente tem que é V de T1 mais V de T2 mais V de T3 mais V de T4 mais V de T5 mais V
de T6 termina aí em 6, que é variando de 1 até 6. Ou seja, a distância D é o ΔT vezes o V, T1, começa em meio ali, né? Então, é o V de meio, aí depois o V de 1, mais o V de 1,5, mais o V de 2, mais o V de 2,5, mais o V de 3. Substituindo pelos valores, a gente tem aqui o ΔT 0,5 segundos, velocidade de meio é 1,9, aí mais velocidade de 1, 3,3, velocidade de 1,5, 4,5, velocidade de 2, 5,5, velocidade de 2,5, 5,9 e velocidade de 3, 6,2. Tudo isso em metro por segundo. A gente tem aí segundo, vai cortar com segundo. A gente tem aí distância D, podemos calcular como sendo 1,9 mais 3,3 mais 4,5 mais 5,5 mais 5,9 mais 6,2 vezes 0,5. A gente tem aí 13,65 metros. Essa é a estimativa, tá, da distância percorrida pelo corredor, quando a gente faz a estimativa aí considerando a função superior, tá? Que seria, nesse caso, a velocidade. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!